Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui da Band News FM em parceria com a Guide Investimentos, sempre com assuntos relevantes para o bem-estar das suas finanças. Eu sou a Mafelo Visoto e eu tenho o prazer de conversar de novo com o Luiz Salles, que é estrategista-chefe da Guide, hoje sobre carteiras recomendadas. Tudo bem com você, Luiz? Tudo bem, Mafê, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Prazer é meu. Bom, Luiz, eu quero começar com uma pergunta bem básica, né, sobre o conceito de carteira. O que engloba? É todo e qualquer tipo de investimento? A carteira, né, o que a gente chama de portfólio, né, são diversas classes de ativos, né, ou seja, a gente tem ativos de renda fixa, de renda variável, né, commodities, enfim, moedas, então tudo isso acaba construindo, né, esse portfólio, né, essa carteira recomendada que a gente chama, do investidor, né, então são juntando, né, como se fosse, vamos dizer assim, um quebra-cabeça para montar ali a olhar seus investimentos como essa visão de diferentes classes de ativos, tá? E a gente vê bastante por aí a carteira de bolsa de valores, né? Olha, invista nessa empresa, porque esse é o momento agora que essa que está decolando. Qual que é a diferença de uma carteira de investimentos, né? De você diversificar ali os seus investimentos para essa carteira específica ali de ações? Dentro do portfólio total, né, a gente vai ter a parcela destinada, né, à bolsa de valores, renda variável, né? E aí dentro dessa parcela você ainda pode escolher ali diversos ativos, né? A gente tem várias ações aí listadas, negociadas tanto aqui quanto nas bolsas globais, né? Então, o objetivo dessas carteiras é justamente escolher, né, as melhores oportunidades ali para o momento, né? Então, a alocação em renda variável como um todo não vai alterar, o que vai alterar são nomes específicos e pontuais, de acordo também com a dinâmica de mercado. Então, momentos ali que a gente pode ver uma queda brusca, né, de determinada ação por algum motivo específico, isso surge como uma oportunidade, né, ou um cenário mais positivo para commodities, como a gente tem visto, né, e a gente mude, né, a carteira para justamente ter essa exposição a commodities, ou não, o cenário está um pouco difícil, né? A gente pode ir para empresas ali que tenha uma perspectiva mais estável, um pagamento de dividendos mais recorrente. Então, dentro, né, desse contexto geral, a gente ainda próprio dentro da bolsa mesmo tem muitas oportunidades diferentes, né? Então, acho que momentos diferentes também vão direcionar ali quais são essas escolhas de renda variável. Perfeito. E existe uma carteira assim que valeria para todo tipo de investidor, ou ela varia assim conforme o perfil, o objetivo, né, de longo, enfim, curto, médio prazo? É bem isso, né? Assim, tem uma variação, né? Acho que cada pessoa, né, tem que estar confortável, né? Acho que o primeiro passo é confortável, né, com os seus investimentos, né? Acho que considerando o nível de risco, né, que você quer tomar, o quanto você é confortável com esse risco, né? Se você está mais disposto a tomar mais risco via bolsa ou não, ou se é uma pessoa mais conservadora, né? Prefere ali os investimentos também de renda fixa, tá? Leve em conta também horizontes de investimento, né? Como você disse, se é um investimento para aposentadoria, se é um investimento, às vezes, um pouco mais de curto prazo, né? Que é um dinheiro que você sabe que você vai precisar num prazo ali de 1, 2 anos, né? Então, isso acaba mudando também. E também em relação, né, a qual o seu objetivo, né, rentabilidade, né, qual o seu foco com a sua carteira de investimentos, tá? Então, destacaria esses pontos, né? Acho que o risco que você está correndo, né, o seu perfil de risco, seu horizonte de investimento e também objetivos de retorno, tá? Bom, Luiz, pelo que você falou, então, a gente vê diversos tipos de carteira para diferentes pessoas, né? Só que a gente vê bastante por aí pela internet, influenciadores, ou seja, tipo, até pessoas de corretoras falando sobre as dicas do mês, enfim, que parece que está colocando todo mundo no mesmo barco ali. Isso faz sentido? Com relação às recomendações, né? Como eu disse, a gente tem vários tipos de profissionais, né? Existem profissionais qualificados tanto como influenciadores ou quanto dentro de instituições, né? É claro que nas instituições a gente acaba seguindo
regras, né, de compliance mais rígidas, né, e também de prestação de contas, né, isso acaba tendo um diferencial também ali em termos de qualidade, né, e até de prestar um pouco mais de contas aos clientes, né. Mas as recomendações, enfim, que a gente vê, né, das corretoras são diferentes estratégias, né? Acho que é válido, né, dentro do portfólio do cliente, né, seguir essas estratégias, se forem estratégias vencedoras, né? Mas também faz sentido buscar estratégias próprias, né, ou de outras pessoas que acabam tendo ali também algum conhecimento, né? Resumindo, assim, não tem, vamos dizer assim, fórmula mágica, nem receita de bolo, né? Não dá para cravar que isso está certo ou está errado, né? Acho que tem que ver o que de fato faz sentido, né? Essa estratégia é uma estratégia vencedora, né? Se essas mudanças estão condizendo com o cenário, enfim, como a análise está sendo feita. Então, na nossa visão, faz sentido, tá? Mas é claro que acho que se enquadra ali a determinados tipos de perfis de investidores, tá? Acho que tem que avaliar se isso faz sentido para você, tá? Muito bem. E quais são os critérios, então, dos especialistas na hora de montar uma carteira com essa estratégia? De maneira geral, né, a maneira que a gente trabalha aqui, a gente olha muito tanto o cenário econômico, né, em qual a gente está passando, né, então a perspectivas de crescimento, inflação, taxa de juros, né, que acabam influenciando todo o contexto, né, econômico, né, dessas perspectivas e de investimentos. Então, esse é, vamos dizer assim, o ponto de largada, né, para a tomada de decisão. E aí depois a gente, claro, vai entrar ali um pouco mais no detalhe de cada classe de ativo, né? Então, se está fazendo sentido ali uma renda fixa, né? Ou quais são as perspectivas de crescimento para as empresas na bolsa, os fundos imobiliários, né? Se existe ali alguma perspectiva de valorização. Então, a gente começa a analisar os setores e as classes de ativos para identificar ali o que tem um risco-retorno adequado, né? Não necessariamente o menor risco e o maior retorno, mas riscos, retornos adequados, e depois dividir isso em percentuais, né, em relação da carteira. Então, eu vou ter 10, 20, 30 ou 40% de renda variável na minha carteira, ou a mesma coisa para renda fixa, né? Então, esse seria, vamos dizer assim, o último passo para definir os percentuais, de acordo também com o momento ali que a gente está enxergando. Então, vai ter momentos que eu posso ter mais bolsa ou menos bolsa, na medida que a gente vá avaliando o cenário e os preços dos ativos, tá? Bom, falando então desse cenário econômico, político, né, que a gente vive, por exemplo, agora a gente tem uma crise econômica, crise hídrica, como isso se reflete nos investimentos? Acho que reflete, como eu disse, né? Eu acho que o componente de risco tá mais alto, né? Então, acho que para quem tem aí um pouco mais de aversão a risco, bolsa acaba sendo um investimento um pouco mais teria que ter uma redução, né? Uma participação menor em bolsa, né? E com essa Selic mais alta, faz sentido também ele ter um pouco mais de ativos de renda fixa, né? Então é um cenário propício para deixar o capital um pouco mais parado, com eleições, né, para acontecer, né? E falando de cenário internacional, ainda é propício para risco, né? As bolsas americanas a gente tem visto um cenário muito positivo, né? Então, talvez tomar um risco mais em bolsa americana, internacional, até tendo ali uma proteção cambial também, né? Caso você tenha ali algum problema no ano de eleição. Então, em linhas gerais, né, eu diria que é um cenário mais para Brasil na renda fixa, né? Algumas oportunidades pontuais de bolsa, mas destaque mais claro para as bolsas internacionais nesse momento, né? Principalmente Estados Unidos, que seguem muito positivas. Muito bem. E qual que é a periodicidade para que a carteira seja revista? É quando acontece alguma coisa no governo, ou de tempos em tempos, sempre tem que dar uma olhadinha nela?
Acho que é importante estar sempre acompanhando, né, o cenário. Acho que mudanças bruscas, né, talvez, é claro, quando a gente tem uma mudança de cenário mais claro, mas mudanças pontuais é possível fazer ali num ambiente mais de curto prazo, né, uma vez por mês, enfim, à medida que surgem também oportunidades, né, de mercado. Então, acho que esse tipo de alteração na carteira deve ser constantemente feito. Acho que é um hábito importante ali de estar sempre revisando os seus investimentos, enfim, revisando se existem oportunidades melhores no momento, tá? Ótimo. Bom, para a gente terminar aqui o bate-papo, Luiz, você poderia dar uma orientação para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, sobre como ele monta a sua carteira? Acho que o primeiro passo é, como eu disse, né, a gente tem que entender, né, os seus objetivos de vida, as suas questões financeiras, né, questões de liquidez, né, quando você vai precisar do dinheiro ou não, mapear, né, todos esses pontos, depois mapear ali o que você se sentiria confortável, né, colocar alguns limites, né, de até quando você poderia ir para renda variável, né, em ativos de mais risco, né. E aí buscar, de fato, quais são ali as melhores recomendações e ter um portfólio bem diversificado, né? Acho que o grande segredo, né, de tudo isso é que quando um ativo, de fato, vai bem, né, performance bem, o outro tende a compensar, às vezes, desculpa, quando um ativo vai mal, o outro tende a compensar positivamente, né? Então, sua carteira acaba tendo uma valorização ao longo do tempo de forma mais linear, né? E não tanto com solavancos, né? Isso torna o processo de investir um pouco menos doloroso, né? Então, conseguir encaixar isso não é algo que é feito na primeira tentativa, nem na segunda, né? Acho que é um processo, isso ao longo do tempo, você se conhecendo e conhecendo mais também do mercado, né? Mas o ideal é que, claro, busque ajuda, se caso, né, tenha ali algum ponto, né, que não consiga, né, encaixar, mas o ideal é que se entenda primeiro e coloque esses objetivos no papel para buscar essa montagem do portfólio. E para se entender, para descobrir qual o seu perfil e como, enfim, atingir os seus objetivos, é interessante, então, bater um papo com o especialista da Guide, porque daí vai ter aí os seus investimentos adequados com o que você quer, né? Exatamente, né? A gente aqui na Guide tem ali diversos especialistas, né? Os nossos guias para justamente conseguir chegar nesse cenário ideal, né? De trazer ali uma alocação, um portfólio que condiz com a sua realidade, tá? Então, esse é de fato uma das nossas missões e objetivos aqui na Guide, é justamente ajudar os investidores nesse sentido. Perfeito. Luiz, muito obrigada, viu, pela entrevista. Valeu, obrigado, Mafê. Para você saber mais sobre o assunto, é só entrar no site guide.com.br. Até a próxima.